para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, o nosso encontro, o nosso momento de oração pessoal com a Palavra de Deus, a cada novo dia, que vem iluminar o nosso dia, que vem iluminar a nossa semana, que vem iluminar a nossa vida. Olha que maravilha! Obrigado pela sua presença aqui no canal da RCC BH. Estamos juntos nesse momento de fé, nesse momento de oração. Hoje, dia 14 de setembro, estamos na segunda-feira da 24ª semana do tempo comum. Hoje um dia muito especial, hoje um dia de festa na igreja. Comemoramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Exaltação da Santa Cruz, uma festa tão bonita que vem fazer memória lá a Santa Helena, que nos anos 300, mais ou menos, foi até Jerusalém procurar as relíquias da verdadeira cruz de Cristo, da Vera Cruz, da Santa Cruz, e as encontrou. Ela, com seu filho, o imperador Constantino, mandou construir uma igreja e no dia 14 de setembro do ano 335 apresentou a cruz, expôs a cruz, a relíquia da cruz de Cristo, e por isso então esta festa da exaltação da cruz de Cristo. Mas por que é que nós precisamos, que nos é conveniente exaltar a Santa Cruz? Fique atento aí então, no dia de hoje. O Evangelho então, irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos 13 a 17, João 3, de 13 a 17, convido você a pegar a sua Bíblia, a reservar o seu momento de oração, porque nós vamos estar reunidos, nós estamos reunidos no poder da Santíssima Trindade. Não há poder maior que o poder da Santíssima Trindade. E o sinal que a gente manifesta a fé nesse poder da Santíssima Trindade é justamente o sinal da cruz, que é o sinal da nossa salvação, que é o sinal da nossa fé, que é o sinal da nossa identidade de cristãos. Nós não renegamos a cruz, por isso estamos aqui reunidos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ao primeiro degrau espiritual, o degrau da leitura, em que vamos procurar perceber nesse dia de festa o que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas
para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fala mais uma vez, glória a vós, Senhor. Vamos nos colocar no texto então, refazendo, reconstruindo a cena, relendo mais uma vez, procurando usar a nossa imaginação. Jesus aqui está falando com quem? Está numa conversa com Nicodemos. Nesse João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Quem que era o Nicodemos? Era um juiz do Sinédrio, um doutor de Israel, que foi procurar Jesus para saber sobre ver o reino de Deus, sobre as coisas do alto, sobre a vida eterna. E aí Jesus começa o texto de hoje. Eles já tinham conversado um pouquinho, quando nós pegamos, estamos no versículo 13, Jesus fala, começa dizendo hoje, ninguém sobe ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, o próprio Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não são malabarismos espirituais, não é nada que a gente possa fazer, que a gente possa se esforçar, que vai nos fazer entrar no reino de Deus. O reino de Deus é graça, é o próprio Deus que desce, é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Ninguém consegue subir ao céu senão aquele que desceu do céu, ou seja, o próprio Jesus revela que ele desceu do céu para que a gente possa subir ao céu. Olha que verdade maravilhosa, que bênção que o Senhor já começa a nos revelar hoje, nesse dia. E aí ele vem no próximo versículo mostrar como que o Filho do Homem desce e nos permite termos acesso de volta aos céus. Como é que ele faz isso? Retomando lá uma história de Números, que está inclusive na primeira leitura de hoje. Quem tiver o interesse, a curiosidade, vale a pena. Que é o quê? É a história lá na época de Moisés. O povo estava no deserto do Egito rumo à terra prometida, e aí estava demorando demais, não chegava nunca. Eles começaram a fazer o quê? A ficar impaciente e a reclamar e a murmurar contra Deus e contra Moisés. E diz o texto que o Senhor então mandou serpentes para aquele povo, como um sinal, como uma memória da serpente lá do princípio, lá do paraíso, que fazia com que as pessoas, com que Adão e Eva pudessem questionar a Deus, desobedecer a Deus, que era o que eles estavam fazendo. Mas aquele povo se arrepende, vai até Moisés pedir perdão, Moisés intercede a Deus junto àquele povo, e Deus manda então Moisés erguer uma serpente de bronze, e diz que todo aquele que levantar os olhos para olhar para aquela serpente ficaria curado. E é o que de fato acontece. E o que Jesus vem dizer? Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente do deserto, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Então, um sinal de que Jesus vem cumprir esta profecia, que ele se faz a serpente, que ele se faz o castigo e se levanta na cruz. Se exalta, se ergue. A exaltação de Jesus é a cruz. E assim como lá com Moisés, aqueles que olhavam para a cruz, que foram atraídos pela cruz, eles eram curados dos males físicos, curados da picada da serpente. Quando nós olhamos para Jesus, somos atraídos a Jesus erguido na cruz, nós somos curados do mal maior, que é o mal da ferida do pecado, que causa a morte. Eles, olhando para a serpente levantada, eram curados. Jesus se levanta para cumprir aquela profecia e nos atrai de forma que, olhando para Jesus, nos voltando para Jesus, nós somos curados e recebemos
a vida eterna. Era necessário para que recebam a vida eterna. E aí vem o versículo 16, que é o núcleo, que é o centro, que é o resumo da boa nova, do evangelho, daquilo que Jesus veio trazer. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que não morra o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Qual que é o centro? Qual que é o núcleo? Qual que é o resumo? O amor de Deus. Nós temos um Deus que ama ao máximo, que ama ao infinito, que ama na plenitude. Quando? No sinal da cruz, no sinal da nossa salvação. O amor de Deus é essa luz que jorra da cruz de Cristo. E aí respondemos então aquela pergunta que eu fiz no início. Por que nós exaltamos a cruz de Cristo? Exaltamos a cruz de Cristo porque a cruz de Cristo é o amor de Deus transbordando ao máximo para a nossa salvação. Aleluia! Mas qual que é a condição? Jesus coloca uma condição. E a condição qual que é? É a condição da fé. Para o que todo que nele crê, para os que crerem, terão a vida eterna. Acreditar no amor de Deus. Acreditar no amor de Deus manifestado naquela cruz. Como fala lá no 1 Coríntios, aquela cruz que força de Deus e sabedoria de Deus. Acreditar que a cruz é força de Deus e sabedoria de Deus. Olhar para aquele fracassado, para aquele abandonado por Deus na visão de tantas pessoas. E acreditar que aquilo, que a cruz é a única e verdadeira esperança. Por quê? Porque ele não veio para condenar. Ninguém te condenou? Nem eu te condeno, é o que Jesus fala para pecador. Vá em paz e não tornes a pecar. Veio para salvar. Que o mundo seja salvo por ele. Que o mundo seja salvo por ele, por amor, como prova do amor de Deus. Que maravilha, irmãos, momento então de nos colocarmos nessa palavra, de passarmos para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou procurar perceber o que o texto me diz. Vou contrastar minha vida com esta palavra que é uma palavra de cruz, de salvação e de amor de Deus. Mas também uma palavra de fé. Então eu só posso começar olhando para a minha própria cruz. Consequência da obediência e da fidelidade a Deus como o próprio Jesus. Cruz das minhas escolhas, cruz da minha vocação, cruz ao buscar a vontade de Deus na minha vocação. E aí eu vou olhar para o meu chamado enquanto matrimônio, o meu chamado enquanto ministeriado, o ministério na igreja, enquanto a minha profissão. Se você é um consagrado, coloque-se nessa condição. Se você ainda está discernindo a sua vocação, coloque-se também nessa condição, e eu vou olhar para a minha vocação e vou perceber que o verdadeiro amor sempre exige sacrifício. E esse sacrifício é que nós chamamos de cruz, da minha cruz. Quem quer ser meu discípulo, siga, tome a sua cruz e siga, a cada dia. Mas também, claro, vou olhando para as contrariedades, para as dificuldades da vida,
para as doenças, para as enfermidades, para os problemas familiares, financeiros, para as perseguições, para as incompreensões. E tantas vezes essas dificuldades acabam sendo uma cruz na minha vida. E tantas vezes, como aquele povo no deserto, eu perco a paciência, começo a reclamar, começo a murmurar. Mas, neste dia da exaltação da cruz, em que a cruz é elevada, eu elevo os meus olhos para a cruz. E reconheço nas dificuldades, nas cruzes, nas lutas da minha vida, uma oportunidade de amar a Deus de volta. Porque Ele me amou primeiro. Ele me amou ao infinito na cruz. Ele me amou ao infinito na cruz. Mas tantas vezes eu não acredito nesse amor. Tantas vezes eu não confio nesse amor infinito de Deus que pode mudar a minha vida com a sua salvação. E assim nós passamos para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu vou clamar a força do Espírito Santo e proclamar que em nome do Senhor Jesus, vem Espírito Santo e abra os meus olhos para a fé, abra os meus olhos para acreditar, abra os meus olhos para me abrir, acolher essa infinitude do amor de Deus por mim, que carregou sobre si as minhas enfermidades, os meus sofrimentos, como fala em Isaías 53, que foi castigado pelos meus crimes, esmagado pelas minhas iniquidades. O castigo que me salva pesou sobre ele, fomos curados, eu fui curado, graças às suas chagas. Eu creio, Senhor, eu creio plenamente, me abro. E proclamando que eu creio, eu me abro a esse amor. E eu passo a olhar para a cruz e, como diz a oração, a adorar. Te adoramos, Senhor, eu te adoro, Senhor Jesus. Te bendigo, Senhor Jesus, te bendizemos, Senhor. Porque pela Santa Cruz remistes o mundo. Acolho a salvação de Jesus na minha vida porque Ele veio me salvar e não condenar. Acolho o amor de Deus na minha vida que deu seu Filho único para que eu seja salvo. Aleluia. E assim vamos passando para o quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que eu vou levantar os meus olhos para o céu e perceber, e acolher, e experimentar o poder da cruz, o poder do amor de Deus na minha vida. Quer uma sugestão? Termina esse vídeo, coloca a música Ninguém Te Ama Como Eu, do Martim Valverde. Olho para a cruz. Esta é a grande prova do Senhor. Porque ninguém me ama como Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz é bênção. Até amanhã, se Deus quiser.